Verso 20. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Vira para o seu irmão e diga: mas vocês, mas eu e você temos a unção do Santo em nossas vidas. E qualquer um que olhar para nós vai saber que temos a unção do Santo. Diga: por isso nós permanecemos fiéis e esperançosos no Senhor. Vamos para o versículo 21. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. O que ele está dizendo? Irmãos, eu estou escrevendo isso para vocês, porque vocês, não, ou melhor, eu estou escrevendo isso para vocês, não porque vocês não tenham conhecimento da verdade, porque vocês já têm. Eu só estou reafirmando isso para vocês. Então, o apóstolo João está dizendo: gente, cuidado redobrado. Tenha cuidado redobrado com a sua fé, com seus valores espirituais, com as suas expectativas e perspectivas em Deus. Tenha cuidado com as suas influências. Aí ele diz, verso 22. Ele diz, complementando o 21, mentira nenhuma procede da verdade. Por que João está dizendo isso? Porque já nesse primeiro século da igreja, já haviam mentirosos se passando por verdadeiros em nome do evangelho, que não era vivido por eles. 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Aliás, nós temos uma geração hoje de pessoas que estão entrando pelo judaísmo, estão negando o nome de Jesus, criando uma outra personagem. O texto diz: quem nega o Pai, nega o Filho. Quem nega o Filho, nega o Pai. Ele diz: quem é que mente? É todo aquele que nega que Jesus é o Cristo. Então tome cuidado. Eu sempre digo uma coisa: eu creio no que está escrito, eu creio na palavra escrita. Amém? Eu creio na palavra que está determinada. Tudo que for fora, toda teoria fora da Bíblia, é apenas especulação, é apenas dogmatismo. Não é princípio de Deus. Então tome cuidado com o que você ouve. Se toda palavra que você ouvir não tem base na Bíblia, não tem versículo bíblico que respalde esta palavra, não pode ser considerada totalmente verdadeira. Ok? Então, tudo que é verdade está escrito na Bíblia para que a gente siga. Versículo 23. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem igualmente o Pai. Então, se não confessa o Filho, se não confessa Jesus, tem algum problema com a sua crença, com a sua doutrina, com os seus valores. Porque ele diz: é impossível confessar o Pai se negar o Filho. Ou é impossível confessar o Filho e negar o Pai. Porque ambos são um só. 24. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanece o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. Amém? Então, qual é o conselho aqui? Permaneça no que você aprendeu. Fica nos teus princípios ensinados. Nós estamos vivendo a última hora.
E na última hora haverá uma invasão de anticristos, pregando a mentira, para desviar da verdade, negando o Filho e negando o Pai. Continua. Ele diz: permanecei naquilo que vocês ouviram desde o princípio. Aquilo que vocês ouviram desde o princípio, que também permanecereis vós, em vós. Permaneçam no Pai, permaneçam no Filho. 25. E esta é a promessa que Ele mesmo fez. Qual é a promessa? A vida eterna. Foque na vida eterna. Então você não se desviará da verdade. 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. O que ele está dizendo? O que eu estou escrevendo para vocês, disse o apóstolo Paulo, apóstolo João, é para que vocês não se desviem da verdade, né? Porque eles vos procuram enganar, ou seja, eles procuram enganar vocês. Tome cuidado. Amém ou não, igreja? Versículo 27. Repita comigo. Diga comigo, por favor, na minha versão. Diga: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também vos ensina. Então essa é uma palavra para o tempo do fim. É uma palavra muito oportuna para o tempo final da igreja na terra. Para o tempo final do povo de Deus na terra. Por que ele diz o tempo do fim naquela época? Aí você pode dizer assim, então ele errou? Não. Ele não errou. Ele falou que seria para o tempo do fim. Eles esperavam o tempo do fim na sua geração? Esperavam. Por revelação do Espírito Santo de Deus, o apóstolo João, ele fala para a igreja se preparar para o tempo do fim. E o que aconteceu no tempo do fim? Dentro desse contexto que estamos passando aqui para vocês, é que ele está dizendo que no tempo do fim haverá um aparecimento de muitos falsos cristos, ou muito anticristos. É uma unção de falsos ungidos. É um tempo de falsos ungidos. Então é isso que ele está dizendo. Tome cuidado. E eu queria que você entendesse isso. E por que ele diz, no verso 20, você já tem a unção do santo. E a unção que agora está em vocês é a unção para designá-los à verdade. O que é unção e o que é ungir? Por isso que eu vou falar sobre validação. O que é validar? Validar é tornar, é ativar algo que está desativado, que está invalidado, ou que está adormecido, ou que está abafado, ou que está escondido. Então você precisa validar, tornar válido algo. Tem documento que, se você não validar, ele não é autêntico. Ele não tem validade nenhuma. Já viu isso? Tem
documentos que passam para o seu nome alguma propriedade, se você não validar esse documento, ele não terá efeito nenhum. Então é sobre esta validação que vamos tratar nessa noite. E o que é unção? O que é ungir? No original, a palavra ungir significa a ação de consagrar uma pessoa a uma posição de autoridade ou de realeza. Então, o sentido figurado de ungir, de unção, é conferir poderes, autoridade, dignidade ou honra para uma pessoa que achamos que é merecedora de honrarias, de levar consigo esta unção. Você entendeu? Toda pessoa que é ungida, que recebe a unção, que tem a unção validada em sua vida, é alguém, no sentido figurado da palavra, a quem foi conferido poder, autoridade, capacidade, honra para exercer determinada posição. Então isto é unção. E validar esta unção é torná-la funcional. É fazer com que esta unção seja funcional em nossa vida. Antigamente, para você legitimar um rei, era necessário ungí-lo. Para legitimar um profeta, era necessário ungí-lo. Para legitimar um apóstolo, era necessário ungí-lo. Para legitimar um pastor, era necessário ungí-lo. Para legitimar um mestre, era necessário ungí-lo. Para legitimar um monarca, era necessário ungí-lo. Para legitimar um papa, é necessário ungí-lo. Para legitimar qualquer pessoa em posição de autoridade, precisa ser ungida. E ninguém que não tenha essa unção validada em sua vida tem autoridade legítima para operar em nome de Deus. E isso não mudou, a regra de Deus sempre permaneceu. Queria que nós abríssemos aqui, em 1 Samuel, capítulo 16, 13. Vamos ler rapidamente. Não vou esperar por você, se quiser, quem estiver anotando. 1 Samuel 16, 13. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu-o na presença de seus irmãos e de seus pais. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Então aqui nós vemos a legitimidade real de Davi sendo ungido rei. Por quê? Porque sempre foi desse jeito. Saul havia sido ungido, agora estava sendo substituído. Davi estava sendo ungido. Eu peguei o texto de Davi aqui, porque não sei porquê, talvez estava mais prático, mas é só para confirmar para você que a legitimação de um rei vem pela sua unção. Salmo 89, capítulo 89, versículo 20. Salmo 89, 20. Encontrei o meu servo Davi, por isso o ungi com meu óleo sagrado, ou com meu óleo santo. Então, a unção que valida o ministério, é a unção que valida um sacerdote, é a unção que valida um rei, é a unção que valida um filho de Deus. O que o apóstolo João está dizendo é, voltemos lá no versículo 20. Eu li essa parte para você entender. Olha o que ele diz.
vocês possuem a unção que vem do Santo. E todos sabem disso. Versículo 27. Que diz o 27. Quanto a vocês, a unção que vocês receberam dele está dentro de vós, dentro de vocês. Vocês não têm necessidade de que alguém vos mostre outra forma, porque a unção que está em vocês, ela vos ensina a respeito de todas as coisas. E a unção que está em vocês não é falsa, é uma unção verdadeira. Sabe de uma coisa? A grande maioria das pessoas confundem dons com unção. Tem gente que prega bonito e a pessoa diz, essa pessoa tem unção da palavra. Não, ela tem o dom da palavra. Essa pessoa é muito ungida, ela tem unção para curar. Ela não tem unção para curar. Ela tem o dom da cura. Quem está entendendo? Essa pessoa, quando ora, desce o Espírito Santo, porque ela tem uma unção do Espírito Santo. Não. Ela tem o dom de orar pelas pessoas e elas são batizadas e renovadas no Espírito Santo. Unção é uma identidade que tem aqueles que foram legitimados por Deus. Por isso o apóstolo João está dizendo, gente, assim como a unção legitima um rei, legitima um sacerdote, legitima um príncipe, legitima uma pessoa investida de autoridade, a mesma unção dá direito a uma identidade a vocês, de que vocês são filhos e herdeiros de Deus. Então, comece a validar esta unção que está aí, dentro de vocês. Então, muitos de nós não temos a unção legitimada, porque ela não está ativada. E deixa eu te dizer uma coisa. A unção, aqui, o apóstolo João está se referindo, ela precisa ser manifestada, ela está dentro de nós. Vivemos, muitas vezes, completamente distanciados da verdade, vivendo uma vida opressiva, porque não estamos ativados nesta unção. Esta unção não está validada em nós. Você manifesta no mundo aquilo que está em você. Você revela para o mundo o que está em você. Toda mudança que a gente precisa do aspecto físico, no externo, ela precisa começar por dentro. E todas as vezes que você validar, que você ativar a unção do Santo em sua vida, as tuas ações externas serão completamente diferentes. O que ocorre conosco é que estamos confundindo dom com unção. E a maioria de nós precisa ativar a unção que está dentro de nós. Agora, ele diz, João diz, essa unção é verdadeira. Por quê? Porque existe uma unção falsa. Sim ou não? Qual é a unção falsa? É toda aquela
ou todo aquele que revela um caráter que não tenha essa validade, esta unção validada, esta unção verdadeira ativada, então ele vai viver o que a era está chamando de plasticidade. Nós vivemos um mundo de plasticidade. É um mundo plástico. A era plástica. A maioria daqueles que vivem a plasticidade, eles também plastificam o interior. Eles também falsificam a sua identidade interior. Então a verdadeira unção é aquela identidade que é registrada pelo Santo, por Jesus. A verdadeira unção é aquela que é construída por Jesus Cristo, pelo Evangelho de Jesus Cristo. E a gente revela isso no dia a dia. Amém? E as pessoas vão ver esta unção manifesta em nós. Porque ela não é uma unção plástica. É fácil saber de uma pessoa que fez plástica no rosto, não é? Nós estamos vivendo um mundo plástico, que aliás é uma das características de mundo no grego. É o mundo, é o cosmos, é o mundo interno das pessoas, e é o mundo falsificado, é o mundo construído pelos engenheiros sociais, pelos homens. São os tipos que nós construímos, são os arquétipos. E o apóstolo João está dizendo sobre isso, falando, gente, precisamos entender que a unção legítima, ela não é confundida. Qualquer um pode criar um modelo arquétipo. Um modelo falsificado. Mas a verdadeira unção, ela é a identidade do caráter do Filho de Deus. Então, João diz, cuidado com uma unção falsa. Agora, quando validamos a verdadeira, nada nos confunde, ninguém nos confunde, porque a unção verdadeira, ela não cabe em nenhum modelo que não seja o modelo do Filho de Deus. A unção legítima é a unção da identidade do Filho de Deus. Esta unção legítima, ela identifica você. Em Marcos 5, 6. Olha o que diz Marcos capítulo 5, verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. A unção legítima, ela é reconhecida até pelos demônios. Ouviu? Porque a unção legítima, ela é a nossa identidade de filho. É o que nos legitima. É o que nos torna originais. Vocês estão entendendo?
é o que nos torna reconhecidos. O gadareno, na verdade, estava endemoniado. A Bíblia diz que tinha mais de 2.000 demônios dentro daquele homem. Até os demônios reconheceram a identidade de Jesus. Eles foram e falaram: você é o Filho de Deus. Você veio aqui para nos atormentar. Sabe por quê? Porque essa verdadeira unção, que precisa ser legitimada, que precisa ser validada dentro de nós, ela revela quem somos para o mundo externo e até para o mundo espiritual. Demônios nos reconhecem. Demônios olham para um verdadeiro Filho de Deus, para um verdadeiro ungido do Senhor, e dizem: eu não posso contra ele. Entende? Precisamos validar esta unção. Agora, o que o apóstolo João também deixa claro aqui, ele diz: queridos, muitos destes que têm uma falsa unção na sua vida eram do nosso meio, mas eles foram embora. Eles preferiram desenvolver em seu caráter uma unção falsificada, plástica, uma unção montada, prototizada, uma unção arquétipa, e tentam vir contra os genuínos servos. Mas sabe qual é o problema deles? Que quando eles se deparam com um verdadeiro ungido, que tem a unção validada na sua vida, ele não consegue, porque a unção da legitimidade nos protege. A unção do santo te protege. A unção do santo te guarda. A unção do santo te mantém intacto, inviolável. A unção do santo te mantém íntegro. Porque a palavra íntegro quer dizer aquele que não passou por processo de mistura, que não mudou, que nada mudou. E é esse o caráter dos filhos de Deus. Amém? Então precisamos validar essa unção. Agora, esta unção, a unção que nos legitima, porque onde você vai encontrar unção na Bíblia? Toda vez que a Bíblia se referir a unção, ou ungir, ou óleo da unção, é para consagrar alguém. É para dar uma identidade. Ou ministerial, ou real. Ou de realeza. Você está entendendo? E quando João se refere a esta unção, ele está dizendo que os filhos verdadeiros de Deus são legitimados pela unção do Santo. Que é a unção do Senhor, a unção do Espírito, a unção de Jesus. Agora, nós temos que validá-la. Agora, sabe o que prova essa unção? João diz: é justamente o falso. O falso prova a unção. O falso é que torna essa unção válida em nossa vida. A verdadeira unção é quando algo falso se aproxima de você. É quando algo plástico se aproxima de você, tentando fazer você entender e incorporar isso. Esta verdadeira unção se revela e ela não permite que você seja plastificado. Entendeu? O que é que nos fortalece? São pressões. João está dizendo: nos últimos dias
Os verdadeiros vão ser provados junto com os falsos. Prepare-se para a pressão. Prepare-se para andar ligado no Espírito. Para começar a discernir o certo e o errado. O verdadeiro e o mentiroso. Porque você vai precisar. Por isso que você precisa validar essa unção na sua vida. Porque você vai precisar. Porque isto parece que é um mover dos últimos dias. É o mover dos últimos tempos. E só quem pode discernir é você. Que tem a unção do Santo em sua vida. Porque se você não tiver a unção ativada, você pode ser enganado por esta unção plástica, por esta falsa unção. Então, todas as vezes que você estiver passando por uma crise, por uma pressão, seja espiritual, seja emocional, seja crise na sua identidade, como filho de Deus, se verdadeiramente Deus te abençoa ou não, se Deus está preocupado com você ou não, se Deus está te assistindo ou não, se Deus está te aprovando ou não, sabe de uma coisa? É hora de validar esta unção na sua vida. Sabe por quê? Porque são os adversários e as adversidades que nos fortalecem e nos colocam como bênção ou não. Entende? Que nos tornam fortes. Fala para o seu vizinho, diga: Deus deixou os inimigos na terra para treinar o seu povo na guerra. Você entendeu o que você falou? Deus deixou os inimigos na terra para treinar o seu povo na guerra. Como é que se treina um guerreiro? Colocando guerreiros contra ele. Botando numa batalha. Botando numa guerra. Como é que se treina o verdadeiro filho de Deus? No meio de falsos filhos de Deus. Como é que se identifica o caráter do verdadeiro? No meio do falso. Hã? Já contei aqui uma história. Se você ler, você vai encontrar isso. Que os soldados britânicos da Real Polícia Montada, que são especialistas em identificar notas de libra esterlina falsas, durante 10 anos eles estudam a nota verdadeira, uma nota de 10 libras. Eles estudam a nota verdadeira durante 10 anos sem tocar em uma nota falsa. Olha, 10 anos depois, eles vão para o teste final. Então, algumas notas falsas são colocadas, misturadas em um monte de notas verdadeiras. E qual é a missão? Qual é a tarefa desses soldados, desses policiais? É identificar a nota falsa. Mas eles nunca tocaram numa nota falsa. Foi esse o ensinamento de Jesus, e esse é o ensinamento dos apóstolos, essa é a santa doutrina da igreja apostólica, essa é a doutrina do momento apostólico. Ensina-se a verdade, ensina-se a santa doutrina, e quando um filho de Deus estiver no meio dos falsos, da mentira,
sabe o que vai acontecer? Ele nunca será confundido. Sabe por quê? Porque ele não é plástico. Está entendendo? Foi isso que Jesus quis dizer na parábola do joio e do trigo. Quem já leu? O que Jesus diz? Ele conta, né? Que o Senhor da Seara plantou o trigo, foi dormir, aí no dia seguinte tinha joio. E os servos falaram: meu Senhor, algum inimigo veio aqui, e enquanto nós dormíamos à noite, esse inimigo veio e semeou o joio. Cresceu o trigo, mas também cresceu o joio. O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio e o queime? O Senhor disse: não, de forma alguma. Não arranquem. Porque estão tão enraizados e são tão parecidos que se você arrancar, você vai prejudicar o trigo. Deixa. Agora, no fim, quando os ceifeiros vierem para a ceifa, para colher o trigo, que é uma simbologia do povo de Deus, dos filhos legítimos, dos ungidos do Senhor, o Senhor diz assim: então irá ser separado o trigo do joio. O que Jesus está dizendo? Quando a unção do santo, a unção da legitimidade, do verdadeiro filho, do verdadeiro discípulo, do Filho de Deus, está caracterizada no Filho, é fácil saber que ele não se estraga, que ele não se perde no meio do joio, no meio do falso. A nossa geração é uma geração confusa. E a igreja precisa abrir os olhos. Abra seus olhos, crente. Abra seus olhos, líderes. Abra seus olhos, filhos de Deus, discípulo do Senhor. Está aqui, ovelha do aprisco de Jesus. Sabe por quê? Nós estamos vivendo a era do falso e do verdadeiro. Né? Do santo e do profano. Do parecido com o real. O rei Salomão, falando para o seu filho, Eclesiastes 9:8, olha o que Salomão diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a tua cabeça. Salomão está ensinando o seu filho que precisa preservar e manifestar a unção legítima sobre a sua vida dia a dia. Sabe por quê? Lembra que eu falei para você que unção é diferente de dom? E que a gente tem uma visão errada sobre dons e sobre unção? Que a unção é a tua identidade de filho, é a tua identidade de discípulo, é a tua identidade de servo de Deus, é a tua identidade de crente, é a tua identidade de santo, é a identidade que você tem de andar em santidade, de andar correto, de ser uma pessoa justa, de ser uma pessoa honesta diante de Deus. Então Salomão está dizendo para o seu filho: meu filho, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e não falte óleo sobre a tua cabeça. O que ele está dizendo? A unção com que você foi ungido, a unção que repousa sobre você, a legitimidade de filho, de príncipe, de servo de Deus, não pode ser manchada. Você entendeu? Ele está dizendo: você é um príncipe.
Você é um filho de Deus. Mantenha essa identidade legítima em você. Em todo tempo, mantenha suas vestes alvas. O que é veste alva? É limpa, cheirosa, lavada, branquinha. Por que ele diz? Porque é possível manchar a roupa? É. É possível sujar? É. Só que a roupa na Bíblia aponta para uma coisa, para a conduta. Roupa na Bíblia tem simbologia, tipologia de conduta. O que o rei Salomão está dizendo para o seu filho: tome cuidado para você não manchar a sua conduta. Por isso que você precisa manter o óleo, a unção legítima sobre você. Por isso que você precisa manter e ativar e validar essa unção de filho de Deus, para você não ter que manchar a sua conduta. Porque tem pessoas olhando para você, tem um mundo olhando para você, tem uma sociedade olhando para você, tem vizinhos olhando para você, tem maridos que não são convertidos olhando para você, tem esposas que não são convertidas olhando para você, tem ovelhas da igreja, tem discípulos da igreja que estão olhando para a sua conduta. Vocês estão entendendo? Tem colegas de trabalho que olham para a sua conduta. Teus patrões olham para a sua conduta de príncipe, de filho de Deus. E se você não mantém a legitimidade desta unção, se você suja a sua conduta, ele diz: qual é a credibilidade que você terá? A igreja plástica, os ministérios plásticos da nossa geração estão sendo pedras de tropeço para o reino. Pessoas não estão entrando para o reino por causa da má conduta de muitos que se dizem filhos de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua. João diz: filhinhos, vocês sabem que já é a última hora. Só que a última hora vai revelar muita coisa. Ela vai revelar os falsos dos verdadeiros. Ela vai revelar a falsa unção. Ela vai revelar o falso ungido do verdadeiro ungido. Entende? A unção na nossa vida, ela é vista por aqueles que andam conosco. Mateus 16:15. Mateus 16:15. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando validamos essa unção, essa identidade de filho, quando tornamos isso válido, quando tornamos essa unção verdadeira, legítima, ativada dentro de nós, os que andam conosco, os que nos conhecem, afirmam quem somos. Jesus pergunta a Pedro: o que o povo anda dizendo aí, que é o filho? Dizem que tu és um dos profetas, Elias, outro fala que João Batista, outro fala que é... Então eles arrumaram vários argumentos. Mas Jesus fala para aqueles que andam com ele: e vocês? E Pedro então diz: tu és o Cristo. Por quê?
Porque o que somos para os outros não importa. O que importa é o que você é para aqueles que te conhecem. Qual é a identidade que você revela para aqueles que andam contigo? Para aqueles que estão contigo no dia a dia. Para aqueles que ouvem os teus conselhos. Para aqueles que ouvem o teu testemunho. Para aqueles que sabem quem você é. É esta unção que nos valida como autênticos filhos de Deus. Porque vivemos num mundo de plasticidade. Mas eu quero dizer para você que o tempo também que estamos vivendo é o tempo em que Deus está colocando na vida de homens e mulheres dele uma unção de identidade de filho, com autoridade, com caráter, com graça, para marcar a sua geração. Eu creio poderosamente nisso. E se você crê, se expressa aí. Diga, eu creio. E recebo isso na minha vida. Amém? No meio da plasticidade, no meio do falso, seja o autêntico, seja o verdadeiro. Glória a Deus. Fala para o seu vizinho. Diga, a unção validada não nos permite andar com uma identidade falsa, com um caráter falso, com uma falsa aparência, com uma falsa espiritualidade, com um falso ministério. Amém? Todas as vezes que você vê um filho, uma criança, fazendo pirraça, se comportando mal, fazendo coisa errada, o que você diz? A primeira coisa que passa pela tua cabeça: cadê os pais, não é isso? Desta criança. O que esses pais têm ensinado a esse menino? O que esses pais ensinam a essa criança? Não é isso? Toda criança birrenta, marrenta, normalmente quem leva a culpa do seu mau comportamento são os pais. E quando um filho de Deus faz coisa ruim, se comporta mal, de quem é a culpa? Hã? É de Deus? Nós temos que pensar nisso. Os filhos de Deus mudam gerações. Os filhos legítimos de Deus, com unção legitimada de Deus, eles são ungidos em uma geração para mudar destino daquela geração. Você está entendendo isso? É muito profundo, é muito forte. Para que se unge um rei? Por que os reis eram ungidos? Para que os sacerdotes eram ungidos? Êxodo 30, 25. Disto farás o azeite santo da unção. Será um composto de perfumes, segundo a obra do perfumista. Este será o azeite da santa unção, que é uma tipologia do Espírito Santo. Os filhos de Deus são ungidos para quê? Hein, igreja?
Hein, cristão? Hein, líder? Para que se unge um rei? Para que ele governe, sim ou não? Para ele reinar. É ou não é? Para que se unge um sacerdote? Olha aqui. Êxodo 40, 15. E os ungirá como ungiste a seu pai. Falando sobre os filhos de Arão. Para que administrem o sacerdócio. E a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. Para que se unge sacerdotes? Para que se unge ministros? Para que se unge apóstolos? Para que se unge pastores? Para que se unge uma família sacerdotal? Para que se unge sacerdotes? Para que eles deem destino para uma geração. Você foi ungido para você ser um destino para a sua geração. Você foi ungido para ser uma voz não de erros, mas uma voz de acerto, uma voz de comando, uma voz de direção, de diretriz para a sua geração. Amém ou não? É esta unção que precisamos ativar. A unção da legitimidade em nós. Amém? Porque essa unção que valida, que autentica a nossa identidade, o nosso caráter de filho, servo, sacerdote. Se eu manchar o meu chamado, se eu manchar o meu apostolado, eu envergonho o reino. Amém? Eu trago desonra para minha casa. Eu trago desonra para minha família. Eu trago desonra para minha geração. Eu trago desonra para o meu ministério. Eu trago desonra para a casa das pessoas que acreditaram em mim. Quem está entendendo? Mas sabe o que acontece? Que a grande maioria de nós não levamos isso com muita seriedade. Olha, é a unção. Falei para você que a unção é uma identidade, né? Que legitima uma pessoa em uma posição, que lhe dá autoridade para uma posição. Por isso que quando a gente vai ordenar alguém ao santo ministério, a gente faz um culto solene, traz para o altar, derrama óleo na cabeça e declara. Não é? Naquela hora, Deus sela e autentica, valida aquela unção. Mas uma pessoa pode tornar essa unção inválida se ela não fazer uso desta unção. Quem está entendendo? Tem gente que é ungido no altar e depois parece até que esquece que foi ungido, porque nunca valorizou, nunca validou a unção na vida dela. Mas é a unção que valida um propósito, que valida um destino. Qual é a unção de filho? O que você está fazendo? Em que área você está operando? Hein? Uma vez que a unção é para quê? É para legitimar uma autoridade. Sim ou não? Só era ungido quem ia reinar. Só era ungido quem ia apostolar. Só era ungido quem ia pastorear. Só era ungido quem ia fazer. Mas João diz que todos nós temos essa unção. Ela só está adormecida. Então começa a validar essa unção. Eu não sei qual é o teu chamado, só funcione nele. Sabe, querido, deixa eu te dizer. As nossas ações abrem registros no céu. Suas ações hoje, suas ações amanhã, suas ações ontem abriram registros diante de Deus. Quando Maria quebra o vaso de alabastro, Judas levanta e diz: epa, é desperdício. Jesus disse:
Deixa ela em paz. O que ela está fazendo é validando a minha identidade, a minha unção, o meu destino para o qual eu nasci. Deixa. Aí Jesus diz, porque o que ela fez, anotem aí, está servindo, ou vai servir, para testemunho em qualquer geração, em qualquer momento da vida. E a pergunta que não quer calar, você foi ungido para quê? Qual é a unção que está na sua vida? Qual é a unção que está aí dentro, que precisa ser manifestado? Que unção está aí dentro, que precisa ser validada? Porque Deus quer te usar. Amém? Deus quer nos usar. Pergunte a Deus, para que eu fui ungido? Qual é a unção que está dentro de mim, Senhor? Qual é a unção do santo que precisa ser validada?